Olá, queridos companheiros de aprendizado e de trabalho. Mais uma vez estamos aqui reunidos para desenvolvermos a nossa preleção. Agradecemos muito a Jesus por mais essa oportunidade. Agradecemos principalmente a Deus. Eu particularmente agradeço muito por mais essa oportunidade de trabalho. E peço muito a Deus e a espiritualidade amiga que possamos desenvolver uma atividade com conhecimento, esta que será a primeira preleção do ano de 2021. Eu agradeço muito e peço muito a Jesus que possamos transcorrer o trabalho da melhor forma possível, com muito amor e com muito carinho. E assim, podemos iniciar as nossas atividades, onde, fechando os nossos olhos, nos irmanando, nos conectando à espiritualidade amiga, vamos agradecer a Deus em primeiro lugar por mais essa oportunidade de trabalho, pela nossa vida, pela nossa saúde. A Jesus agradecemos pelo seu evangelho regenerador, maravilhoso. A Maria, nossa mãe, agradecemos pelo seu imenso amor para conosco. Seu amor de mãe que nos cobre e nos envolve em todos os momentos. Ao anjo Ismael, elevamos os nossos pensamentos e agradecemos a ele pela proteção à Pátria Brasil, a Pátria Mãe do Evangelho. A espiritualidade amiga, agradecemos. Agradecemos principalmente ao mentor espiritual desta atividade e ao mentor espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Agradecemos aos nossos anjos de guarda e aos nossos mentores espirituais individuais. Agradecemos e saudamos a todas as fraternidades do espaço, esses queridos amigos que nos envolvem, que nos acalmam, que nos ajudam, e a eles dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes e auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, unificados em pensamentos e em sentimentos, elevamos ao Pai a nossa melhor oração, que Jesus nos ensinou, nos transformando em irmãos em todos os momentos. E a Ti, meu Pai, elevamos esta oração dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, toda a honra e toda a glória, para todo sempre. E assim, Senhor Jesus, oferecemos ao Senhor essas nossas melhores vibrações e pedimos que a nossa preleção possa nos ajudar, possa nos intuir e possa contribuir para que continuemos a nossa mudança estruturada, a nossa reforma íntima, tendo como base a Sua palavra. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Então, queridos amigos, queridos companheiros, hoje ocorre a primeira preleção do ano de 2021. É uma preleção que tem por objetivo agradecer, principalmente ao plano espiritual, por termos conseguido chegar até aqui. Num ano tão difícil que nem foi o ano de 2020. Num ano que nos trouxe tristezas, nos trouxe muita apreensão, mas também nos trouxe reflexões profundas de que
o mundo provavelmente não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Que aprendemos muitas coisas. Aprendemos a nos solidarizar mais com as pessoas. Aprendemos a enxergar mais a necessidade das pessoas. Aprendemos a perceber a dificuldade das pessoas. E aprendemos a respeitar o espaço das pessoas. Por isso que, no meu entendimento, 2020, apesar de ter sido um ano muito difícil, foi um ano que me trouxe muitas reflexões e bastante aprendizado. E eu gostaria muito de dividir isso com vocês. E por isso, nós estamos iniciando a nossa etapa de 2021, fazendo agora as nossas preleções, pelo menos nesses primeiros momentos, tendo como base o livro Fonte Viva. Mas temos muitos ensinamentos nesses livros. Nós não vamos abandonar o Evangelho segundo o Espiritismo, nem o Livro dos Espíritos, nem o Livro dos Médiuns, que são livros que nos trazem muitos conhecimentos. Mas a base será esse livro com essas 180 lições que ele compõe, das quais nós estaremos trabalhando semanalmente essas lições de acordo com as nossas datas, respectivas. E é um livro que é maravilhoso, é um livro de cabeceira. E antes da gente falar sobre a lição número 1, que coube a mim falar hoje, eu gostaria de ler um trecho do que Kardec codifica para nós. Emmanuel codifica sobre Kardec, sobre a codificação de Kardec, sobre a expressão com Jesus e por Jesus. Olha o que o Emmanuel fala para nós. Na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e entre todas as épocas. Hoje se generalizam e se tornam patente a todos. No item 8 das páginas da conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a olvidavam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis da adoração, do trabalho, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, justiça, amor, conservação, destruição, da caridade, da perfeição moral, bem como de esperanças e das consolações. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo acentuado que o Espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sob semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide de Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora,
preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática mais pura e moral evangélica. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida, e sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras e ações, abracemos a codificação de Kardec, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Lindo, né? Maravilhoso. Essa introdução que Emmanuel fala sobre a codificação de Kardec, ela é maravilhosa. Vamos à lição, então. Lição 1, no Fonte Viva, ante a lição. Considera o que te digo, sempre o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo disse isso para nós na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sintonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela lição. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade da retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações. E isso porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desatamos o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com a sua graça. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento de tudo. Considerar, nesse caso, significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á o entendimento de tudo. Eu sou fã de Paulo, né? E Paulo abre esse livro maravilhoso, Fonte Viva, com essa lição maravilhosa. Antes da gente falar da lição, é importante a gente salientar que quando Emmanuel faz esse prefácio do livro, ele faz esse prefácio ligado a 180 lições do Fonte Viva, as quais nós vamos estudar uma a cada preleção. E é importante a gente entender que quando Emmanuel fala que a codificação de Kardec, a base dela, da obra de Jesus, é tornar o homem menos infeliz e adequado à sua evolução, e que ele tem como objetivo, olha que interessante, ele tem como objetivo adquirir a fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Então, Emmanuel está nos dizendo, neste caso, ele está nos preparando para colocar essas situações, encontrar essas situações em cada uma das 180 lições do livro. Encontrar a razão face a face através da fé raciocinada. E isso vai nos tornar menos infelizes, para que o homem prossiga na sua caminhada evolutiva rumo a Deus, rumo ao caminho natural que nós temos que ter, mas tendo como objetivo principal a nossa reforma. E quando eu ouço a primeira lição, ante a lição, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquele ditado, aquela frase que Jesus fala para nós: quem tem ouvidos, que ouça
e quem tem olhos, que veja. Quando Jesus fala isso para nós, ele está nos convidando à reflexão. E esta mesma reflexão que Emmanuel comenta conosco, para que nós possamos aplicá-la em cada lição desta. Jesus fala: quem tenha ouvidos que ouça, quem tenha olhos que veja, ele está nos condicionando a adentrar o seu reino mediante a reflexão das nossas atitudes, mediante a reflexão da situação que nós estamos trabalhando. Porque nós somos reflexo do que nós fomos ontem. Então, nós temos muito claramente a lei de ação e reação aplicada na nossa vida. Né? Eu me torno hoje responsável por tudo aquilo que eu fiz ontem. Então eu tenho que encarar a minha vida, eu tento, e já consigo em alguns momentos, aplicar o conceito dessa preventivo da lei de ação e reação. Porque antigamente, quando a gente agia de forma intempestiva, sem se preocupar com causa e consequência, nós agíamos muito mais pelo instinto, movido pelas paixões, do que propriamente tendo como objetivo o amor fraterno. Então, nós não nos preocupávamos com isso. E quando Paulo fala para a gente enxergar, quando ele fala para a gente ponderar, quando ele fala para a gente perceber, ele está nos convidando igualmente a Jesus, que fez esse convite para nós lá atrás, para que nós possamos refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa caminhada. Porque nós somos responsáveis. Tanto é verdade isso, que quando Jesus fala para nós que o plantio é livre, mas a colheita será obrigatória, e que a cada um de nós será cobrado de acordo com as nossas obras, olha como Jesus nos condiciona a refletirmos sobre as nossas condutas. Não existe compatibilidade em você servir a dois senhores. Não tem como. Quando você assume o compromisso de aprender aquilo que Jesus passa para você, começar a preencher o seu coração com as verdades de Jesus, não há mais espaço para dois senhores, não há mais espaço para duas vias. Só existe um espaço, o espaço do bem, que é o que Jesus veio fazer para nós. Ele veio trazer para nós, ele veio pavimentar a estrada do bem para nós. Ele veio nos mostrar o caminho. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. É teoria tudo isso? Sim, é teoria. Mas é da teoria que a gente consegue edificar a prática na nossa vida. Sem a teoria, não existe a prática. Por isso que quando a gente fala da obra de Jesus, a gente fala do livre-arbítrio, a gente fala da possibilidade que a gente vai ter de reconstruir aquilo que um dia nós destruímos. Por que isso? Porque Jesus, quando ele lança para nós as bases da doutrina cristã, ele também está lançando para nós as bases da terceira revelação. Ele está lançando as bases para nós do Consolador prometido, que é exatamente o quê? A revelação do intercâmbio existente entre o plano espiritual e o plano material. E essa interação existe através das múltiplas oportunidades de reencarnação, que foi o que Emmanuel falou para a gente no prefácio. Jesus nos prepara para darmos entendimento à sua doutrina, tendo como referência, depois de alguns séculos, no caso aí 18 séculos, os conhecimentos que Kardec traria para nós e nos embasariam referente às nossas mudanças estruturadas de acordo com os ensinamentos que a doutrina espírita está passando para nós. Que eu sou responsável pelo meu caminho. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu planto e colho. Se plantei tempestades, vou colher tempestades.
Mas se plantei um céu bacana, aberto, vou ter direito de colher esse céu. É isso que Jesus fala mais ou menos para a gente. Que nós devemos ser senhores do nosso destino. Porque Deus está no comando da obra. Mas quem deve estar no controle da minha vida sou eu. Por isso que Paulo fala, diante a lição, abra o seu coração para ouvir os ensinamentos de Jesus. Ele vai nos transformar. Ele é seguramente o caminho, a verdade e a vida. Ele é seguramente o porto que vai ancorar o nosso barco nos momentos mais difíceis das tempestades. Da mesma forma que ele vai ser a plataforma de lançamento para o nosso avião decolar num céu azul. Por quê? Porque ele trouxe para a gente o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, quando assumimos os objetivos e seguir a Jesus. E é muito difícil seguir a Jesus, não é fácil. Só que estamos aqui no século XXI, no ano de 2021, com esperanças no coração de que tudo isso que passamos até hoje, independentemente desse momento que a gente vive agora, da pandemia, que tudo que nós passamos serviu de alicerce, de base para a nossa transformação. Nós somos a somatória de tudo que nós vivenciamos nesse passado. E hoje isso se reflete em boas ações, através da esperança que brota em nosso coração, da fé que a gente tem no Evangelho de Jesus e da certeza de que nós estamos em transformação. Sim, estamos. Com muita dificuldade, mas estamos. Ainda com vícios, com defeitos, diminuindo a quantidade deles em nossas vidas? Sim, mas estamos avançando e já estamos entendendo que o próximo é a ponte para chegar até Deus. Por isso que Paulo fala para nós que a fé raciocinada, ela nos dá condições de olhar face a face. Né? Olha como, desculpe, Emmanuel fala isso para a gente na introdução, olha quando Emmanuel fala isso para nós, a profundidade do que a doutrina espírita passa para nós. Mas a doutrina espírita, ela apenas nos passa as condições de comportamento que nós temos. Mas o mais importante em tudo isso é a gente ter a fé raciocinada na palavra de Jesus. E Jesus não veio para nenhuma doutrina. Jesus trouxe para nós a doutrina cristã. E a doutrina cristã, a ótica da doutrina espírita, ela nos traz esse maravilhoso conglomerado de informações que nos arremetem justamente àquilo que Emmanuel fala, da interligação entre o plano espiritual e o plano material. E por isso, acreditando nesta situação, que nós vamos ter oportunidades para reconstruir tudo aquilo que a gente não conseguiu construir anteriormente. Nós vamos ter oportunidade, através do nosso livre-arbítrio, de reconstruir as nossas relações, tendo como base a palavra de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Paulo fala para nós, ante a lição, aprenda, enxergue, ouça, Jesus é, foi e será o caminho, a verdade e a vida. Isso foi antes dele aparecer, no momento que ele encarna e nos traz seu evangelho, e durante toda a sequência da humanidade. E ainda mais do que nunca hoje, a gente vê que isto é a maior verdade que a gente pode ter dentro do nosso coração. Que a única coisa que podemos ter preenchendo o nosso coração de forma real é a fé na palavra de Jesus. É a certeza que estaremos chegando até Deus de mãos dadas a Ele. Porque Ele é o nosso mestre. Na incerteza do caminho, é Ele que nos guia. Isso é maravilhoso, né? Muito bacana. E eu agradeço muito pela oportunidade da gente poder estar aqui conversando um pouquinho. E peço muito a Jesus, a espiritualidade amiga,
que essa nova etapa que se inicia em 2021 traga muita sorte, saúde, proteção, mas acima de tudo, reflexão para as nossas vidas. Que nós possamos ser melhores do que nós fomos ontem. E que possamos agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade. E assim, grato que somos, peço muito a Jesus que leve dos nossos corações nesse momento as melhores vibrações a todos os irmãos em sofrimento. Em qualquer canto que haja um irmão em sofrimento, seja internado num hospital, seja em casa sofrendo por doenças físicas ou mentais, ou por problemas espirituais, que possamos levar as nossas melhores vibrações para atenuar o sofrimento desses irmãos através da palavra de Jesus. Que possamos levar a todos os irmãos que se encontram abandonados nas ruas, nos presídios, que passam por situações difíceis, com envolvimento com drogas, com ilícitos, aos irmãos que se encontram desempregados, a todas as famílias que perderam entes queridos por conta, infelizmente, da pandemia que nos assolou, a todos os irmãos que se sentem potenciais suicidas. Pedimos muito fortalecimento da fé para esses irmãos. Pedimos muito que Jesus entre no coração de cada um de nós e nos fortaleça mais ainda, mediante as suas verdades. E pedimos também, ó Pai, que as nossas melhores vibrações possam alcançar os irmãos desencarnados que se encontram no umbral, no vale dos suicidas, no vale das trevas, que se encontram assolados pelo sofrimento. Pedimos muito que as nossas melhores vibrações cheguem até esses irmãos, que possam ajudá-los na recomposição do seu padrão vibratório, levando esperança, fé e entendimento a esses irmãos. Pedimos muito, Senhor, por todos nós, e pedimos particularmente pelo nosso grupo, pelo Peregrinos do Caminho. Pedimos muito ao mentor espiritual dos nossos trabalhos, ao mentor espiritual do grupo Peregrinos do Caminho, que possamos ter muitas bênçãos, que todos os trabalhos ali professados, escola de aprendizes, cesta básica, todos os trabalhos de atendimento, todos sejam abençoados, que possamos estar muito unidos, receptivos, e que possamos estar preparados para as novas atividades que esse ano nos trará. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de trabalho, e muito obrigado pela fé, pela esperança, pelo amor, pela caridade que o Senhor brota dentro dos nossos corações, para que possamos continuar sendo instrumentos da sua vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos companheiros, agradeço muito a todos, peço muito por um ano maravilhoso para todos, que possamos ser beneficiados, possamos ser abençoados com muita saúde, com muita proteção, para que possamos continuar no nosso caminho, sempre de aprendizado em nome de Jesus. Por isso que Emmanuel fala, por Jesus e com Jesus. Muito obrigado. Fiquem com Deus sempre. E um ótimo ano a todos. Um abraço.